Opa. Bom, estamos de volta após um breve intervalo. Estamos indo então para a parte 3 da palestra, né? E essa aqui vai para o YouTube. Né? A parte anterior vai ser exclusiva para membros. Não a parte anterior, né? A palestra inteira, né? Junto com o texto. Vai estar na nossa plataforma de membros, né? membros.institutosantanasio.org. Até porque, né? Foi uma parte mais densa, mais técnica, por assim dizer. Né? Mas vamos para o que interessa, né? Parte 3. Como vencer o comunismo. Certo? Como vencer. Né? Então vamos lá. Na parte 1 a gente viu, e até para o pessoal da internet aí vai ter que aceitar as premissas aí. Então confia, né? Hashtag confia. Nós vimos que o comunismo ele é uma heresia. Como o comunismo ele deriva do hegelianismo, e o hegelianismo deriva de uma... foi influenciado por uma heresia, né, luterana, né, da teologia da Gnosis. Eles são uma heresia. O comunismo é uma heresia. Na segunda parte a gente viu que os revolucionários, né, a revolução, ela tem uma fé, que é o que o Eric Weigel chama de fé metastática, que é a fé que é a crença que eles têm que, ao destruir algo, o que surgirá disso será algo melhor do que o anterior. Então, os revolucionários vivem para destruir. E os católicos, utilizando então a oração, né, vinde Espírito Santo, meditando essa oração, a gente chegou à conclusão. O que o católico faz? Bom, com a luz do Espírito Santo, com a vida da graça, a gente tenta renovar a face da terra, fazendo com que buscando que a nossa vontade seja a vontade de Deus, né? Segundo aquela oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Bom, então, vamos lá. Muito legal, muito bom, né? E como fazer isso na prática, né? E aqui eu já vou dizer que é o seguinte, né? Eu não tenho a capacidade de dar uma solução humana para isso. Tá? Não dá. Eu propriamente não sei como resolver. Mas sei quem disse que vai resolver, que é a Nossa Senhora. Então, muito se fala de duas aparições de Nossa Senhora, ultimamente, que citam, né, o perigo do comunismo do Brasil. Nós temos Nossa Senhora das Graças, que apareceu em Síbiris, e Nossa Senhora das Lágrimas, né, que apareceu em Campinas. Ambas têm momentos que falam do comunismo. Né? A aparição, claro, não é só sobre isso, né, mas fala sobre isso. O que me chama a atenção, assim, vamos lembrar que em Símbriz, como é que começa a história em Símbriz, né? Era maio de 1936, e os cangaceiros estavam tacando terror lá na Serra de Símbriz. Lá. E daí a família, né, da Maria da Luz, eles se esconderam durante esse tempo de perseguição nos rochedos e levaram, né, uma estampa de Nossa Senhora, flores, e enquanto se escondiam no rochedo, eles rezavam ao ar livre para que Nossa Senhora, né, os protegesse dos cangaceiros. Durante esse tempo que eles estavam escondidos, o irmão da Maria da Luz, né, de apenas 3 meses, chamado Lídio, ele faleceu. Mas antes dele falecer, a sua mãe faz um pedido. Lídio, nós estamos vendo que não escapas, morrerás. Mas quando chegares lá em cima, dize a Jesus e a Maria quanto nós estamos sofrendo aqui na terra por causa dos perigos dos cangaceiros. Eu arrisco aqui fazer um paralelo. Né? Então, assim como essa família, para escapar dos perigos dos cangaceiros, confiou em Nossa Senhora e foram abençoados com a aparição de Nossa Senhora das Graças, assim devemos confiar em Nossa Senhora para que o Brasil vença o comunismo. Então, os cangaceiros naquela época são a imagem dos comunistas de hoje. Né? Então.
E aí, poucos meses depois, em agosto, começou a aparição. Nossa Senhora em Símbris lá, né? Para Maria da Luz e Maria da Conceição. A Maria da Luz era propriamente da família, né? E a Maria da Conceição estava de visita lá. Tá. Mas quem ficou mais conhecido foi a Maria da Luz. E tinha um padre alemão, né? Que é o padre José Kerle. Então, como é que funcionava, né? Ele fazia as perguntas em latim ou em alemão. E a Maria da Luz e a Maria da Conceição recebiam a resposta de Nossa Senhora em português e ia respondendo. Então, elas não tinham a mínima noção do que o padre estava perguntando e elas só iam respondendo o que Nossa Senhora dizia. Então, vamos para o diálogo aqui, né? Que diz respeito à nossa palestra, né? Posso fazer perguntas em língua estrangeira? Vai dizer o padre. Resposta, Nossa Senhora. Sim. A imagem é uma alma ou Nossa Senhora? Sou a mãe do céu. Tu és Mater Divini Gratia? Sim. Qual o nome do menino que tens no braço? Jesus. Por que está... veja, novamente, não é que o padre estava vendo, mas a Maria da Luz e a Maria da Conceição já tinham dito que ela está vestida assim, está segurando o menino de Jesus e tal. Por isso que o padre faz essa pergunta, né? Só quem estava vendo e escutando Nossa Senhora eram as duas garotas. Continuando. Por que está aqui? Foi Jesus que me colocou. Para quê? Para dizer que hão de chegar tempos sérios. Então é esta aparição uma repetição de La Salette? Sim. E hão de vir 3 coisas? Sim. Será logo? Ou seja, novamente, 1936 aí. Não. Continua, tal, vai lá. O comunismo virá ao Brasil? Sim. Os padres e os bispos vão sofrer muito? Sim. Será como na Espanha? Né? Se referindo aqui à Revolução Espanhola, que ocorreu de 36 a 39? Quase. O que devemos fazer para evitar esse castigo? Grifem. Nossa Senhora dizendo. Rezar muito e fazer penitência. Quer que se pregue sobre isso? Sim. Quer que se diga isso ao senhor bispo? Sim. O que significa esta água? Tinha uma rocha lá, né, e vinha água. Né? O sinal que eu dei. Para que serve? Para remédio. Para todas as doenças? Sim. Para todas as pessoas? Nossa Senhora vai responder, que tiverem fé. Quer que esta aparição seja divulgada? Sim. Para quê? Para que o povo reze muito e faça penitência. Novamente, rezar muito e fazer penitência. Qual devoção devemos fazer? Ao coração de Jesus e a mim. Mas não basta a primeira? Não. Tem até a palestra do Ademir que ele explicou por que as duas estão intimamente relacionadas. Então, quer que se pregue a devoção ao coração de Jesus e à sua mãe? Sim. Quer que eu escreva o que eu ouvi? Sim. O que significa o sangue na sua mão e que agora não está mais? Novamente foi uma imagem que as meninas relataram. O sangue que correrá no Brasil. A perseguição será grande? Sim. Em todo o Brasil? Sim. A igreja será vencida? Não. Será bom dar avisos dessas coisas no Brasil todo? Sim. Quer que faça invocação sob o título de Nossa Senhora das Graças? Sim. O comunismo vem ao Brasil no próximo ano? Não. Pode estar estranhando, né? Do tipo, ele não fez essa pergunta antes, mas o padre está testando, né? Senão haveria contradição. Se Nossa Senhora se contradissesse, poderia dizer que, né, seria a psicose das garotas ali, né? E não a aparição, né? Mas, não. Os lugares que fizerem penitência serão castigados? Não. A luta será como na Espanha, 100 dias, como diz o irmão Belli? Sim. Haverá uma perseguição da igreja na Alemanha? Sim. Será abertamente como na Espanha? Não. Eu não sei por que me vem a sinodalidade aqui na minha cabeça, né? Mas... não sei por quê. Não vai ser aberto como na Espanha, né? Ser mais sutil o negócio. Haverá guerra mundial? Não respondeu nada. Então, tinha algumas perguntas que Nossa Senhora não julgava conveniente responder, então
O que significa o sangue na sua mão e que agora não está mais? Ah, não. Já li isso aqui. Bom, em resumo, né, o que a gente tem aqui? Que o remédio para vencer o comunismo é o quê? Oração e penitência. Aí ela cita 2 devoções. Devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a ela mesma. Né, e a Nossa Senhora. E nesse diálogo ainda tem mais uma questão interessante, né? Que diz respeito à penitência. Né? Nesse diálogo, o padre vai, em um determinado momento, ele vai perguntar o seguinte: quer que o povo venha rezar aqui? Ou seja, que subisse lá, né, a serra do sítio da Guarda, lá em Simbres, né, no local da aparição para rezar? Daí Nossa Senhora disse: quero. Também os amancebados? Aí Nossa Senhora respondeu: não. Ainda em Simbres e outro dia, né, Nossa Senhora vai dizer: meus filhos, o Brasil está salvo. O comunismo vem e vem com força, derramando muito sangue. Mas o Brasil está salvo se rezarem e fizerem penitência. Repete novamente. E aí o padre vai perguntando: o comunismo veio ao Brasil no próximo ano? Que seria 1937? Não. Os lugares que fizerem penitência serão também castigados? Não. A luta será como na Espanha? Sim. Aí, vai, dialoga, a menina diz então, que a imagem estava falando. Aí o padre pergunta: o que é? Aí Nossa Senhora diz: faça subir o povo para rezar e fazer penitência. Então Nossa Senhora, não, deixa, não, já começa rezando de lá. Outro detalhe interessante da aparição de Simbres, né, é que no dia 15 de setembro, ali, né, então essas conversas aconteceram em agosto. No dia 15 de setembro, Nossa Senhora pediu que não deixassem subir pessoas da moda, com mangas curtas, etc. E que avisasse ao povo que deixasse as danças, porque assim perderiam a alma. 1936. Tá. 1936. Aí eu pergunto, né? É o conservadorismo que vai salvar o Brasil do comunismo? Numa dessas aparições também disse: falo tão claramente nesta terra é porque acho no povo pouca crença. Naquela época. Quero bem a terra da Santa Cruz. Por isso ando procurando e procuro a salvação de todo o meu povo brasileiro. Nossa Senhora pega o povo brasileiro para ela. O meu povo brasileiro. Procuro conversão dos pecadores. Se não rezarem e não fizerem penitência, o comunismo virá ao Brasil. E ele veio, então a gente não rezou e não fez penitência. Da mesma forma, os 3 castigos virão se não fizerem penitência e não cumprirem os mandamentos de Deus e da igreja. Nossa Senhora não é sinodal. Aí eu comento aqui, né? Todo bom catequista, catequizando, né? Deveria sair, né? O catequizando deveria sair da catequese, né? Que oração e penitência andam de mão dadas com conversão e luta contra os nossos pecados. E isso está claro em Simbres. Então, mais que ideologia política para vencer o comunismo, é fé. É a fé. E é a fé que vai fazer com que a gente ore e faça penitência. Né? E Nossa Senhora ali citou, né? Nessa história aí, 2 aborrecimentos da época. Né? A moda da época, né? A imodéstia e as danças. Certo? A Sapucaí pira, né? Vamos lá. Vamos agora para a mensagem de Nossa Senhora das Lágrimas. Certo? Então, essa mensagem que foi recebida, né,
que a irmã Amália recebeu foi em maio de 1935. Foi até um ano antes da aparição de Simbri, né? E o contexto era que estava havendo na época a intentona comunista lá do Prestes, né? Então vamos lá. O que ela diz? O Brasil me pertence. Sobre ele estendi o meu manto protetor. Porém, é necessário que este povo venha a mim, entrando em minha arca, para poder assim se livrar esta terra de ser regada com sangue dos mártires. É necessário que os antros de imoralidade não sejam assim frequentados, para diminuir a lama nojenta da impureza que vai por tantos corações. Então anotem aí: antros de imoralidade não sejam frequentados. Acredito que isso aí vale para a internet também, né? Eu sou a rainha dos brasileiros e os salvarei, se me reconhecerem como tal, recorrendo a mim, como filhos submissos e obedientes das leis da Santa Igreja. Dada essa mensagem até aqui, pergunto: são os evangélicos que vão salvar o Brasil do comunismo? São os evangélicos conservadores que vão salvar o Brasil do comunismo? Continua Nossa Senhora. Eu salvarei o Brasil se todos os dias ouvirem nos lares: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Se todos os brasileiros repetirem: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. O que Nossa Senhora está pedindo aqui? Que se reze nos lares Ave Maria. E veja que os lares aqui se contrapõem o quê? Aos antros de imoralidades. Então, se deixa subentendido que nos lares que as famílias têm que rezar, prestar devoção a Nossa Senhora. Salvarei o Brasil se ouvir em todas as casas ao menos uma jaculatória de minha coroa das lágrimas. Ó Virgem Dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Se Nossa Senhora está alertando contra o comunismo, né? Império infernal. O comunismo é um império infernal. Né? Se assim falo, é porque desejo ver esta terra de Santa Cruz triunfar de seus adversários, que desejam implantar o terrível inimigo, que já tomou conta de outras terras, que não me reconhecem como mãe. Sou mãe, sou rainha dos brasileiros. Portanto, todos os que desejam ser bons brasileiros, que venham a mim, e a vitória será nossa. Porém, se eles se afastarem da rainha, perecerão. Então veja, como é que faz para ser bom brasileiro? É votando no Bolsonaro? É votando no Lula? É idolatrando algum político aí? Não. Nossa Senhora está dizendo: para ser bom brasileiros tem que vir a ela. Continua. O Brasil só triunfará desembainhando a espada, que sou eu mesma. Então tem luta, né? Tem luta. Sim, os brasileiros triunfarão com esta espada na mão e não haverá inimigo que eles não derrotem. Mas se não me derem acolhimento, terei que ver meus queridos filhos gemerem. Ou seja, vão vir os castigos. Então, eu volto aqui a chamar a atenção, né? Tem que se abandonar os antros de imoralidade. Em Simples, Nossa Senhora diz: os amaziados, não deixa os amaziados e o pessoal da moda aí subir aqui para rezar. E em Campinas, Nossa Senhora vai dizer: abandone os antros de imoralidades.
E que nos lares, ou seja, passa pela família, passa pelas famílias, né? Se tem uma devoção à Nossa Senhora. Portanto, o meio de vencer o comunismo é Nossa Senhora. É assim que você vai vencer o comunismo. E por que é o comunismo? Ora, o comunismo é uma heresia. E nós sabemos por fé que Nossa Senhora é a quê? É a exterminadora de todas as heresias. Logo, é Nossa Senhora que exterminará o comunismo. Simples assim. Simples assim. E vamos então para a parte 4 da palestra, para encerrar, que é uma breve catequese sobre a penitência, porque Nossa Senhora falou, né, que a gente tem que rezar e fazer penitência. Mas o que é essa penitência? Né? Até lembro, né, que o Lincoln fez uma palestra recentemente falando do problema, né, dos quietistas, dos jansenistas e tal. Né? Hoje em dia, quando a gente ouve a palavra penitência, né, por causa dessa cultura jansenista burguesa, aí, parece que é uma vida triste, de mortificação, de autocomiseração e tal, né? E claro, a penitência envolve mortificação, mas não é nesse sentido de tristeza, de pessimismo, né? Daquele pessimismo amargo, né? Dos jansenistas, né? E dos puritanos. A penitência, ela faz parte de uma vida de piedade, né? Não é a penitência por si, né? Mas a penitência ela tem que vir caminhando junto com a piedade. E sendo assim, né? O que é a penitência? Né? É a prática, né, dos vários instrumentos da religião para a nossa santificação. É isso. Então, vão ter momentos de dores? Vão ter momentos de dores. O que a gente faz nesses momentos? Paciência, resignação, confiança em Deus. Né? Aceitar as dores, suportar as dores, né? É penitência. Rezar, frequentar os sacramentos, é penitência também. Agradecer a Deus pelas graças, também faz parte. Para deixar mais claro, para não ficar muito geral, né? Eu vou me guiar até pelo próprio catecismo da Igreja Católica, lá, o amarelinho, né? Então, dos números 1430 a 1433, né, ele vai tratar da penitência interior, né? E do 1434 ao 39 ele vai tratar sobre as múltiplas formas de penitência na vida cristã. Né? Então vamos lá. Primeira coisa, que é necessário distinguir a penitência interior da exterior. Sem a primeira, nula será a segunda. Com a primeira, todavia, válidas serão os gestos e as obras de penitência. Né? Então, existe a penitência inútil. Qual que é a penitência inútil? É a penitência que não é feita com a penitência interior. Né? Já vamos entender o que é isso. E a penitência interior não é outra coisa senão a conversão de nossa alma a Deus. Isso inclui tanto uma resolução de ruptura contra o pecado, relacionado com uma aversão ao mal, quanto uma esperança na misericórdia divina, que vem em nosso auxílio através da graça. Está presente na penitência a compulsão do coração, ou seja, o arrependimento de nossos pecados. Esse arrependimento é uma graça de Deus que opera em nossa alma. 3 são as principais formas de penitência. Jejum, que é uma mortificação que nos fortalece contra as concupiscências da carne. A esmola, que é um sacrifício que combate os vícios da concupiscência dos olhos. E a oração, que é a prática espiritual que, pela humildade, vence a soberba da vida. É o que deveríamos ser incentivados a praticar, sobretudo no tempo da Quaresma, que é o ano litúrgico próprio da penitência, pois queremos estar o mais purificados possíveis para celebrar a ressurreição de Jesus na Páscoa, que é a data mais importante para nós católicos. Né? Por isso que a gente se prepara com penitência para ela. O problema, né, é que tem uma coisa chamada CNBB, que em vez de falar de penitência, fica falando de biomas, ecumenismo biônico,
né? Socialismo transvestido de doutrina social da igreja, né? Fraternidade, que não é a fraternidade católica, né? Que é a fraternidade dos filhos de Deus em estado de graça, né? Aquela fraternidade maçônica, humanista, a falsa fraternidade. Mas a gente tem esse problema, né? Ou seja, nem a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ajuda na compreensão, né, dos seus filhos, né, sobre a penitência no tempo litúrgico da penitência. Eles desviam a atenção. É fogo, assim. Mas vamos lá. Penitência vem de pena. Relaciona-se aos castigos que merecemos por causa de nossos pecados. O penitente é aquele que quer obter o perdão de seus pecados. Isto é, ele quer ser justificado. Para isso, precisa recorrer obrigatoriamente, se tiver pecado grave na consciência, ao sacramento da penitência ou confissão. Este é o sacramento que Nosso Senhor instituiu para que, pelo mérito de sua paixão e morte na cruz, fôssemos perdoados. Se recorrermos a este sacramento, tendo arrependimento e o propósito de emenda, ao obtermos a absolvição, temos garantido a salvação da alma. Isso se a gente não voltar a pecar mortalmente. Porém, isso não exime que façamos expiação de nossas culpas passadas. Porque se a gente não fizer nessa vida, né, a gente vai passar pelo purgatório antes de ir para o céu. Ou, né, quando estamos purificados a ponto de irmos direto ao céu, né, é possível ainda fazer sacrifício para obter graças aos outros. O que é possível graças à comunhão dos santos. Então, eu posso usar os meus méritos para obter graças aos outros. Por isso que a gente tem que rezar pelas pessoas, etc. Essas duas coisas caminham juntas, né? Assim, ativamente, estando em estado de graça, nossas culpas podem ser expiadas através de obras de caridade. Né? Podemos citar aqui as obras de misericórdias corporais e espirituais. Agora, se não estivermos em estado de graça, não custa repetir, devemos recorrer ao sacramento da confissão ou penitência. Do contrário, só haverá penitência exterior. Eu falei lá. Sem a interior. Ou seja, não haverá ganho espiritual por qualquer obra de penitência. Né? Então, vou dar uma esmola de 1 milhão. Meu amigo, se você está em pecado grave, qual que vai ser o teu mérito diante de Deus doando 1 milhão para, sei lá, para casas filantrópicas aí e tal? Zero. Passivamente, né, estando em estado de graça, nossas culpas podem ser expiadas pela aceitação dos sofrimentos, que é a virtude da paciência em contraponto ao vício da murmuração. Né? Porque geralmente quando a gente começa a sofrer e tal, né, a gente começa a reclamar. Né? Mas essa não é a atitude do penitente. A atitude do penitente é redobrar a confiança em Deus. O que inclui, às vezes, né, ter que suportar a perseguição por amor a Deus. Nesse sentido, como aponta o próprio catecismo, tomar a cruz todos os dias e seguir Jesus é o caminho seguro da penitência. Também é via de penitência os exercícios espirituais, que são as ramificações das práticas de oração. Né? Leitura da Sagrada Escritura, devoções, peregrinações, retiros, apostolados, etc. Enfim, todo ato sincero de culto ou de piedade. Por fim, o mais importante, o alimento para a nossa vida de penitência não é outro que a Eucaristia. Porque na Eucaristia torna-se presente o sacrifício de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Pela Eucaristia nutrem-se e fortalecem-se os que vivem a vida de Cristo. Ela é o antídoto que nos livra das faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Mas não esqueçamos, principalmente nesse contexto de igreja sinodal. Para podermos comungar, é necessário estar em estado de graça, ou seja, sem pecado grave na consciência. Do contrário, só podemos comungar após passar pelo sacramento da confissão. Então essa seria a breve catequese da penitência. Então vamos botar práticas cristãos, sejamos penitentes, façamos atos de caridade cristã, porque isso não só expia as nossas culpas, como também vai purificando a nossa própria alma e tal. E, né, ao mesmo tempo que, a vida espiritual ela nos traz muitos sofrimentos, nos traz perseguições, nos traz contratempos, porque nós somos provados, né?
ao mesmo tempo também nos traz alegrias, nos traz consolações. Então, não, ao contrário, né, desse pensamento jansenista, assim, né, de que a vida espiritual é uma vida triste, é uma vida infeliz, é a daquele cristão que se abstém de qualquer tipo de prazer. Não, os prazeres ilícitos fazem parte da vida cristã e eles são importantes. A consolação vem, inclusive pelo Espírito Santo, essa consolação vem. A gente reza lá no Vinde Espírito Santo, né? Gozemos sempre da sua consolação, né? Também vem as dificuldades, também vem as intempéries. Tudo isso faz parte da vida do penitente. Agora, não esqueçamos, né? Por mais que o nosso sofrimento seja grande aqui nessa vida, né, nada se compara com a recompensa que vai ser ganho, né, ao chegarmos no céu. Seria isso. A palestra de hoje. Viva Cristo Rei.